Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje é exatamente 30 de julho de 2021 e nós estamos reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos no item, logo de Manifestações dos Espíritos, primeira parte, item 5, e hoje nós vamos estudar o subitem 32. Aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Vamos então fazer a nossa prece de abertura? Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, para nós é uma honra estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos, mundo físico, mundo espiritual, que em verdade é um só mundo. Através da inspiração de vocês, podermos compreender melhor a obra, como estamos estudando mediunidade, entender melhor o fenômeno e a própria faculdade mediúnica. Que em nome de Jesus vocês possam mais uma vez nos inspirar e que o nosso Senhor Jesus possa preparar o nosso sentimento para que nós possamos não só compreender, mas aprender a sentir essas lições sublimes dessa doutrina. Graça te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Você que está acompanhando através do nosso canal do YouTube, deixa aí suas anotações, que é sempre muito bom a gente ter esse feedback para saber se vocês estão compreendendo, se existem dúvidas. Apesar de que a gente tenta fazer de uma forma muito clara, a leitura muito pausada, como a gente brinca aqui no ticadinho do jaraqui, então ponto a ponto, vírgula a vírgula. Mas se ainda assim houver dúvida, pode deixar aí no nosso canal, que nós vamos juntando as dúvidas de outros e depois a gente faz um estudo só com perguntas e respostas. Então, aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Então, dois corpos. Vamos entender o que o professor Allan Kardec, as anotações do professor Allan Kardec. Lembrando que nós estamos estudando obras póstumas. Então, o material que Kardec tinha, suas anotações, e depois da desencarnação dele foi decidido publicar, tá bom? Item 32. A faculdade que possui a alma de emancipar-se e de desprender-se do corpo durante a vida pode dar origem a fenômenos análogos, ou seja, iguais aos que os espíritos desencarnados produzem. Então, olha só, a faculdade que possui a alma, quem é a alma? É o espírito encarnado, lembra, tá? De emancipar-se, ou seja, sair do corpo, tá? E de desprender-se do corpo durante a vida. Nesse processo pode dar origem a fenômenos iguais aos que os espíritos desencarnados produzem. Então, eles podem se comunicar em outro canto, nós encarnados. Agora vamos lá. Enquanto o corpo se acha mergulhado em sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível. Então, ou seja, quando nós estamos num estado de sono profundo, vamos usar o termo espírita, da ciência espírita, nós nos emancipamos, ou seja, o espírito emancipa. Ele sai do corpo físico e ele, na condição de espírito, vai buscar lugares que lhe apetece, lugares ao qual ele gosta de estar, com pessoas ao qual ele gosta de estar.
Então, só que ele está indo em espírito, logo ele verá outros espíritos, mas nenhum encarnado irá vê-lo, a não ser que esse encarnado tenha uma faculdade de ver os espíritos, entende? Porque uma vez que eu estou dormindo, eu saio o quê? Em espírito. O corpo físico ficou dormindo. Então, nós vamos nos deparar com essas situações no livro dos médiuns, aquele caso do fruteiro. Lembra que de repente a senhora estava meia dodói, estava em casa, e de repente ela acordou na madrugada e viu o fruteiro dentro da casa dela, dentro do quarto dela, veio visitá-la, mas era em espírito. A visita aconteceu realmente alguns dias depois, mas ele carregava a vontade de visitá-la, então ele em espírito foi. E como ela era médium vidente, ela acabou enxergando o fruteiro dentro de casa, mas em espírito, entendeu? Então é o que ele chama de aparição de pessoas vivas. Aparição por quê? Porque ela está em espírito e não em corpo. O corpo está dormindo. É isso que nós temos que entender. Nós somos espíritos, habitando temporariamente um corpo físico. Ou seja, nós também somos fantasminha. A gente pode espantar aí o povo, né? Bu! Enquanto o corpo se acha mergulhado em sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob forma vaporosa, quer em sonho, quer em estado de vigília. Olha só. A pessoa de repente pode sonhar com a criatura e vê-lo, porque a pessoa também, o outro estará emancipado. Entendeste? Ou em estado de vigília, que é o caso dessa senhora e do fruteiro. Ela estava acordada dentro do quarto dela, ela se deparou com o senhor. Ela tomou um susto, imagina, né? Pode igualmente apresentar-se sob forma tangível ou, pelo menos, com aparência tão idêntica à realidade que muitas pessoas podem estar com a verdade ao afirmarem tê-lo visto ao mesmo tempo em dois pontos diversos. Ele, de fato, estava em ambos, mas apenas num se achava o corpo verdadeiro, achando-se no outro o espírito. Foi este fenômeno, aliás, muito raro, que deu origem à crença nos homens duplos e que se denomina de bicorporeidade, tá? Estaria em dois lugares, mas lembra, um é o corpo físico, que está em estado de sono, e o outro é o espírito, e aí, obviamente que o espírito está revestido do seu corpo, desse organismo perispiritual, ele passa a ser visto, entende? Ficou claro isso? Por mais extraordinário que seja tal fenômeno, como todos os outros, não sai da ordem dos fenômenos naturais, visto que repousa sobre as propriedades do perispírito e sobre uma lei da natureza. Então, isso não tem nada de sobrenatural, está dentro da lei. Então, o fato de nós não conhecermos a lei, isso não quer dizer que a lei não existe. Ela existe, eu apenas não conheço. Uma vez a gente conhecendo, a gente passa a entender que o fenômeno é um fenômeno natural. Tá claro, gente, isso? Ficou alguma dúvida? Aparição de pessoas vivas e bicorporeidade. Você lembra que a tia falou? O fruteiro estava com vontade de visitar essa senhorinha, que estava meia dodói. E no momento do sono, olha aí a vontade, ele acabou indo até ela. Então, você imagina, nós acabamos indo para os lugares ao qual nós desejamos. Então, não adianta você solicitar, eu gostaria de poder ir para um estudo no mundo espiritual, ou um estudo que às vezes acontece realmente aqui, mas se isso for só de palavra, isso não houver realmente a intenção e o desejo, não se preocupe, que você não vai por conta da palavra, você vai para onde você deseja, independente da palavra. Por isso que a gente diz, a luz ela tem que vir de dentro. Toda luz que vem de fora projeta a sombra, né? A luz ela tem que ser interna, porque ela não projeta a sombra. Estamos juntos? Vamos estudar o item 6, intitulado Médiuns. Meus irmãos, quando nós falamos de mediunidade,
e agora vamos falar do médium em particular. Nós trouxemos até um material do livro Missionário da Luz, onde ele vai falar da incorporação. A gente percebe que nós estamos tateando muito ainda. A gente ainda tem uma certa dificuldade para entender o fenômeno. Mas à medida que nós estamos estudando, nós vamos percebendo que tudo é ação do perispírito. Todo fenômeno é perispírito. É esse organismo que a gente também conhece muito pouco. Esse organismo. Então vamos lá. Subitem 33 do item 6, médiuns. Médiuns são pessoas aptas a sentir, grifa e sentir, a influência, grifa e influência, são palavras-chave. Médiuns são pessoas aptas, que têm aptidão para, aptas a sentir a influência dos espíritos. E mais, e a transmitir os pensamentos destes. Então, os médiuns são pessoas aptas que sentem os espíritos, que sentem a influência dos espíritos e que têm essa capacidade de transmitir os pensamentos destes. Aí você está ouvindo isso, você já está pensando no médium na reunião mediúnica. Não. Ao decorrer do dia, essa convivência, essa relação com os encarnados, não pense você que você não está sentindo a influência dos espíritos e transmitindo a influência dele. Porque é questão de livro dos espíritos. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida, de mais do que tu imagina, e de ordinário são eles que vos dirigem. Então, todos nós sentimos e recebemos essas influências dos espíritos e transmitimos os pensamentos destes. Aí quando você escuta isso, você já pensa logo nos espíritos perversos, espírito obsessor. Não, gente, calma. Nós temos o nosso anjo da guarda. Ele também influencia. Ele só não tem uma ação obsessiva sobre nós. Ele dá sugestão. Se nós fizermos bem, se não, ele larga de mão. Já um obsessor não, é uma ação persistente sobre você. Até conseguir. Mas o que nós temos que entender é com quem nós estamos em sintonia. Porque eu vou receber influência com aqueles que eu estou em sintonia. O que quer dizer isso, tia? Estar em sintonia. Gente, sintonia é conduta moral. As pessoas acham que sintonia é orei e estou garantido o dia todo. Não. Ore e vigie o dia todo, para que você não baixe o seu padrão vibratório, o seu padrão mental, que é pensar contrário às leis do amor. Tia, como é que eu posso saber se eu estou sobre uma influência boa ou uma influência má? É simples. Verifica se o que tu estás a pensar é bom ou é mau. Se o que tu estás a pensar é bom, o fruto é bom, então a árvore é boa. Mas se o que tu estás a pensar, o fruto é má, logo a árvore também é má. Então, pela origem do pensamento, nós temos uma ideia da árvore, ou seja, da origem. Agora, um outro ponto. Se eu tenho pensamentos ainda maus, é porque eu ainda tenho uma maldade dentro de mim. Porque esses espíritos, o que eles fazem? Eles estimulam o que está dentro de mim. Por isso é que há uma aceitação muito grande nossa em relação a essas influências. Entende? Eles estimulam o que está dentro de mim. Então, tia, tá bom, está dentro de mim, eles estão estimulando. E aí, lute contra isso. Como, tia, que eu vou lutar contra isso? Se esforce para não realizar o que tu estás a pensar. E se esforce para deixar de pensar o que tu estás pensando. E se esforce para evangelizar esse pensamento. É conversar com o pensamento.
Maria da Conceição, olha o que tu estás a pensar, minha filha, aonde tu vai chegar com esse pensamento? Você está entendendo? É esse diálogo terno e bondoso, uma coisa tão simples, gente, mas o processo de autoeducação, ele passa por esse diálogo íntimo. É o famoso solilóquio de Santo Agostinho. Então, você vê que nós somos pessoas muito barulhentas, pessoas que falamos muito, né? Extremamente extrovertida, mas não deixamos de fazer o maior e o melhor diálogo, que é o íntimo, que é essa conversa íntima, é conversar com o teu mundo íntimo, conversar com as tuas encrencas, conversar com os teus desejos, tal qual é feito no processo de educação de uma criança, que você senta a criança e conversa com ela. Então, assim nós devemos fazer com o nosso mundo íntimo, conversar com as nossas mazelas e encrencas para educá-las, dizendo não. Então, o que a gente faz? Eu não posso pensar nisso e deixa de pensar. Não. Vá de encontro ao pensamento e converse com ele, que você não quer, que isso não faz mais parte. Então, ou seja, você está a conversar com o seu pensamento, mas de contrapartida você também está conversando com qualquer espírito que possa estar estimulando isso em você. Então você já afaga 2 coelhos em uma afagada só. Porque a gente não mata os coelhinhos não, tá, gente? A gente afaga. Ficou claro, gente, isso? Isso foi uma vez conversando com um grande coordenador da infância e da juventude aqui em Manaus, que eu conheci lá nos idos de 20 anos atrás, o Adonai Barreto. E eu conversando uma vez com ele, eu digo, pois é, meu amigo, a gente já mata 2 coelhos numa como é que eu falei? Numa paulada só. Ele disse, minha irmã, que falta de caridade é essa, minha irmã? Você vai matar os coelhinhos com uma paulada só? Isso não é de uma evangelizadora. Eu disse, é verdade. Como é que a gente fala? Diga assim, olha. E nós afagamos 2 coelhos em uma afagada só. Eu digo, gostei disso. Aprendi. Um abraço para o nosso querido Adonai Barreto. Trabalho belíssimo que ele realizou na nossa infância e juventude espírita. Ele conseguia agregar não só trabalhadores, como aquela infância, aquela juventude toda. Então vamos lá. Então, médios são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Toda pessoa que, num grau qualquer, experimente a influência dos espíritos, é por esse simples fato médium. Todas. Então, você recebe influência, Narumi, do seu anjo da guarda, logo você é médium. Lúcia recebe influência do seu anjo da guarda, logo ela também é médium. Augusto, meu amigo, recebe influência do seu anjo da guarda, logo também você é médium. Por isso é que ele diz, num grau qualquer, experimente a influência dos espíritos, é por esse simples fato médium. Essa faculdade médium é inerente. O que é inerente? É próprio ao homem. É próprio, é nosso. Essa faculdade é própria do homem, do ser encarnado. Continua ele aqui. E, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo, razão pela qual são poucas as criaturas que não possuem um rudimento de tal faculdade. Ou seja, às vezes, quando ele usa o termo aqui, privilégio, você, poxa, mas eu queria tanto poder sentir o meu filho que já partiu, minha filha, meu irmão, saber informações do mundo espiritual, saber... Não, isso aí é privilégio só dos médios, não. A faculdade, ela é inerente, ela é própria do homem. Mas por que eu não sinto nada? Por conta do barulho íntimo que você faz. Por conta do desespero, quase sempre. Porque às vezes você está numa condição de uma saudade, de um desespero tão grande de quem partiu, que você não tem estrutura para receber uma visita de um familiar. Faria mal para você e para o próprio familiar.
Porque o dia que nós enfiarmos na cabeça que ninguém morre, a gente só muda de morada. Só isso. E, na verdade, a gente volta para a morada real, porque essa nossa aqui é a transitória. É notório que é transitória. Porque se você pensar em alguns entes queridos teus, já foi, acabou, já foi. Aqui acabou. Então, isso já quer dizer o quê? Transitória. Ninguém veio para ficar aqui. Então, ele diz, não constitui privilégio exclusivo, razão pela qual, ou seja, exclusivo, por exemplo, ao médio ostensivo, que nós vamos chamar. Razão pela qual são poucas as criaturas que não possuem um rudimento de tal faculdade, um ciscozinho, né? Pode-se, pois, dizer que toda a gente, mais ou menos, é médio. Mais ou menos. Todavia, segundo o uso, esse qualificativo de médio só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos, de certa intensidade. Então, todos nós temos a mediunidade? Temos, tia. Mas nós iremos usar esse qualificativo aos médios que têm a faculdade ostensiva, que aí é o médio vidente, o médio audiente, o clarividente, claroaudiente, clarovidência, a psicografia, né? Então, por aí se vai, a psicofonia. Então, é o ostensivo. Sentir, ele falou e ficou do mesmo jeito? Não. Ele te disse assim, você também é médium, você também recebe a influência dos espíritos, só não é de forma ostensiva. Mas você também é. Isso não é, como ele coloca aqui, um privilégio exclusivo do médium ostensivo. Todos nós recebemos. Isso está claro, gente? Vamos para o item 34, que aqui eu vou levantar um questionamento. É muito comum, quando as pessoas estão no exercício da mediunidade, vir com uma história que eu não sei aonde leram isso. Não, eu sinto o meu perispírito crescendo, eu vou ficando assim grande. Aí eu fico assim, de menino meu nunca cresceu desse jeito não. Né? Mas aí a gente começa a estudar, a gente vai vendo que as pessoas vão se prendendo a palavras. Olha lá. O fluido perispirítico, perispírito, fluido do perispírito, o fluido perispirítico é o agente. O agente é o quê? É quem atua. Vem comigo. O fluido perispirítico é o agente, ou seja, é quem atua de todos os fenômenos espíritas. Falando aqui da prática espírita, das comunicações. Ele diz, o fluido perispirítico é quem atua em todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que o médium e o espírito emitem. Ele já me deu uma informação aqui. Ele diz que o agente de tudo é o fluido do perispírito, é o fluido perispirítico. Aí ele diz que é necessário uma ação recíproca dos fluidos que o médium e o espírito emitem. Então, todos nós temos perispírito? Temos. Todos nós emitimos? Sim. Até aí está tudo bem. Por isso, até esse prezado momento todos nós emitimos, todos nós temos o corpo perispiritual e há esse intercâmbio. Daí, dizer, todos nós somos médios. Mas agora ele vai dar uma característica desse fluido. Presta atenção, gente. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium. Aí falou esse expansivo, o povo já disse, então o perispírito vai expandindo. Não. Se nós pegarmos também o conceito de expansivo, também
que se comunica facilmente com os outros. Você sabia disso, esse conceito? Que se comunica facilmente com os outros. O que eu posso dizer? Com os outros fluidos. Então, se comunica facilmente com os outros, com outro fluido. Porque todos nós temos o corpo perispiritual. O espírito também tem o corpo perispiritual. Recebemos a influência, mas de uma forma ostensiva é necessário que haja uma combinação fluídica maior. Que não tem absolutamente, nesse caso aqui, o médium tem essa capacidade. Porque você vai ver um Chico Xavier dando comunicação de espíritos celestes, como você vê ele dando de espíritos sofredores. Por quê? Por conta dessa capacidade de combinar, de, como ele coloca aqui, de se comunicar com esse fluido. É uma ação no corpo perispiritual do médium. Ficou claro, gente? Isso está confuso? O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelo dos espíritos. Assimilar o fluido dos espíritos. Não só se comunicar, mas como assimilar. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o nosso caso. Quando nós não éramos espíritas, eu nunca imaginei ser médium ostensivo. Mas com o estudo e com o treino, descobri uma faculdade mediúnica. Mas ela já estava, o princípio já estava dentro de mim. Ficou claro isso? Então, se nós não temos esse princípio, não tem como desenvolver essa faculdade. Mas não pode ser adquirida a faculdade mediúnica, essa ostensiva, quando o princípio não exista. Se não está dentro, não tem como desenvolver. A predisposição mediúnica independe do sexo, homem ou mulher, da idade, crianças, jovens e adultos, e do temperamento. Pessoas grossas, amáveis, chorosas, todo mundo. Há médios em todas as categorias de indivíduos, desde o espírito mais moralizado como do mais imoral. Então, a faculdade mediúnica não está anexado conduta moral. Não pensa que a faculdade mediúnica, que ele está dizendo, é dado para pessoas amorosas, queridas, evoluídas. Não tem nada a ver. Ela é neutra. É orgânica. O tipo de comunicação tem. O tipo que a gente fala assim, Narome. Por exemplo, eu sou um espírito da terceira ordem, tia Conceição. Sou um espírito ainda imperfeito. Eu carrego paixões. Pisa no meu calo. Eu vou ter que fazer um esforço enorme para não pisar no teu de volta. Eu tenho uma afinidade com espíritos sofredores. Eu vou atender espíritos revoltados, beleza. Essa é uma linguagem que eu entendo perfeitamente. Agora, um Emmanuel vir se comunicar por mim é quase impossível. Sabe por quê? Porque eu não terei como não sujar a mensagem dele. Por quê? Porque ele está num grau de capacidade que eu ainda não consigo entender. Porque me falta amor. Então, ou seja, eu sou um instrumento? Sou um instrumento, sou médio. Mas não um médio que um espírito na condição de Emmanuel vai escolher. Entendeu? Por quê? Porque o vaso está sujo ainda. Isso que eles dizem que espíritos que querem trazer lições divinas, eles carregam muita dificuldade para achar um médium capacitado. Porque é assim, filha, quando você fala do fluido, você tem que entender assim, a minha condição moral, ela atua sobre o meu perispírito. Pronto. Então, obviamente que a energia, o fluido de alguém mais evoluído não se compara com a minha. Entendeu? A predisposição mediúnica independe do sexo, da idade e do temperamento. Há médios em todas as categorias de indivíduos,
desde a mais tenra idade até a mais avançada, tá? E assim, meus amigos, a gente conseguiu finalizar, mas eu vou dar uma dica para você que está aí em casa acompanhando o nosso estudo. Você pega o livro de André Luiz, Titia trouxe ele aqui inclusive, Missionários da Luz, e você vai no capítulo intitulado Incorporação, é o capítulo 16. E você vai ver, ele vai explicar o caso da Otávia, que era médium, como um fenômeno ocorreu. Eu vou ler só um pedacinho. Otávia, que era médium, foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que era o espírito comunicante, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Então é total, parcial. Otávia mantinha-se reduzida à distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento e o impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo. Enquanto que Dionísio, o espírito, conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que ele não pertenciam. Ele usava as potências de quem? Da médium. E que deveria usar cuidadosamente sobre o controle direto da proprietária legítima, que era quem? Otávia. E com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Tá vendo a organização? Essa é uma reunião mediúnica sendo realizada dentro de um centro espírita sério, tá bom? Então é isso, meus amigos. Quando se fala de mediunidade, se fala em estudo, tá? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de estudo e oração. Agradecemos a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Presta atenção, gente. Você que está acompanhando através do nosso canal do YouTube, deixa aí suas anotações, que é sempre muito bom a gente ter esse feedback para saber se vocês estão compreendendo, se existem dúvidas. Apesar de que a gente tenta fazer de uma forma muito clara, como a gente brinca aqui no ticadinho do jaraqui, então ponto a ponto, vírgula a vírgula. É isso que nós temos que entender. Nós somos espíritos, habitando temporariamente um corpo físico. Ou seja, nós também somos fantasminha. A gente pode espantar aí o povo, né? Buh! Tem nada de sobrenatural. Está dentro da lei. Ela existe, eu apenas não conheço. Uma vez a gente conhecendo, a gente passa a entender que o fenômeno é um fenômeno natural. Nós acabamos indo para os lugares ao qual nós desejamos. Então, não adianta você solicitar, eu gostaria de poder ir para um estudo no mundo espiritual, ou um estudo que às vezes acontece realmente aqui, mas se isso for só de palavra, isso não houver realmente a intenção e o desejo, não se preocupe, que você não vai por conta da palavra, você vai para onde você deseja, independente da palavra. A luz, ela tem que vir de dentro. Toda luz que vem de fora projeta a sombra, né? À medida que nós estamos estudando, nós vamos percebendo que tudo é ação do perispírito. Todo fenômeno é perispírito. Todos nós sentimos e recebemos essas influências dos espíritos e transmitimos os pensamentos destes. Tia, como é que eu posso saber se eu estou sobre uma influência boa ou uma influência má? É simples. Verifica se o que tu estás a pensar é bom ou é mau. Se o que tu estás a pensar é bom, o fruto é bom, então a árvore é boa. Mas se o que tu estás a pensar, o fruto é má, logo a árvore também é má. Então, pela origem do pensamento, nós temos uma ideia da origem. Se eu tenho pensamentos ainda maus,
é porque eu ainda tenho uma maldade dentro de mim, porque esses espíritos estimulam o que está dentro de mim. Por isso é que há uma aceitação muito grande nossa em relação a essas influências. Lute contra isso. Se esforce para não realizar o que tu estás a pensar. E se esforce para deixar de pensar o que tu estás pensando. E se esforce para evangelizar esse pensamento. É conversar com o pensamento. Maria da Conceição, olha o que tu estás a pensar, minha filha. Aonde tu vai chegar com esse pensamento? Nós somos pessoas muito barulhentas, pessoas que falamos muito, mas não deixamos de fazer o maior e o melhor diálogo. Conversar com o teu mundo íntimo, com as tuas encrencas, com os teus desejos, tal qual é feito no processo de educação de uma criança, que você senta a criança e conversa com ela. O que a gente faz? Eu não posso pensar nisso e deixa de pensar. Não. Vá de encontro ao pensamento e converse com ele, que você não quer, que isso não faz mais parte. Você está a conversar com o seu pensamento, mas de contrapartida você também está conversando com qualquer espírito que possa estar estimulando isso em você. Então você já afaga 2 coelhos em uma afagada só. A gente não mata os coelhinhos não, tá, gente? A gente afaga. Você recebe influência do seu anjo da guarda, logo você é médium. Essa faculdade é própria do homem, do ser encarnado. Mas por que eu não sinto nada? Por conta do barulho íntimo que você faz. Por conta do desespero, quase sempre. Porque às vezes você está numa condição de uma saudade, de um desespero tão grande de quem partiu, que você não tem estrutura para receber uma visita de um familiar. Faria mal para você e para o próprio familiar. Porque o dia que nós enfiarmos na cabeça que ninguém morre, a gente só muda de morada. E na verdade a gente volta para a morada real, porque essa nossa aqui é a transitória. Todos nós temos a mediunidade? Temos, tia. É muito comum quando as pessoas estão no exercício da mediunidade, vir com uma história que eu não sei aonde leram isso. Não, eu sinto o meu perispírito crescendo, ficando assim grande. Aí eu fico assim, de menino meu, nunca cresceu desse jeito não. Porque todos nós temos o corpo perispiritual, o espírito também tem o corpo perispiritual. Recebemos a influência, mas de uma forma ostensiva é necessário que haja uma combinação fluídica maior. Sentir, ele falou e ficou do mesmo jeito? Não. Ele te disse assim, você também é médium, você também recebe a influência dos espíritos, só não é de forma ostensiva. Quando se fala de mediunidade, se fala em estudo.